tema importante, a EFASEC, uma empresa muito relevante para o país. E as perguntas é se a resolução do Conselho de Ministros que aprovou a venda da EFASEC se foi concretizada por um governo sem legitimidade política, por um governo que não tinha apoio na Assembleia da República. Primeira pergunta. Segunda pergunta, se o financiamento da EFASEC é um financiamento que está sob suspeita do Ministério Público, um financiamento que não é transparente, que é verdadeiramente opaco, que ainda ninguém conseguiu explicar verdadeiramente o que se passou, e parece muito relevante saber se, no caso da EFASEC, falamos do mesmo. Além disso, uma última pergunta, se esta resolução do Conselho de Ministros foi aprovada à 25ª hora, debaixo de um escritório em vão de escada e às escuras, na calada da noite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, é costume agradecer as perguntas que são dirigidas e eu, do ponto de vista formal, o farei. Mas acho que escolheu um péssimo dia e um péssimo tema para fazer uma graçola. Nós estamos aqui a falar de um assunto sério que é a EFASEC. E o Sr. Deputado, quando diz se tinha legitimidade, tinha. Aliás, essa decisão do Governo foi uma decisão acompanhada, o PSD não se opôs. O que acontece aqui, o Sr. Deputado não pode negar, é que o Governo assumiu um compromisso que não cumpriu. E em vez de estar aqui humildemente a dizer não conseguimos cumprir, mas estamos a fazer o nosso melhor, o Sr. Deputado decidiu brincar com as palavras. O Governo não é da nossa ideologia social-democrata os Estados andarem a participar em empresas privadas. E, portanto, neste caso, eram evocados argumentos aos quais fomos sensíveis. E, especialmente, era por causa da participação de Isabel dos Santos e o Governo entrava e saía. Era um processo rápido de entrega a um dos muitos interessados que tinha. E o Sr. Deputado escolhe, no dia em que o Governo, ao fim de 3 anos, ainda não resolveu o problema, escolhe fazer essa pergunta, fazer essa graça. A presença do Sr. Ministro credibiliza o debate, a sua pergunta descredibiliza. Obrigado. 2020, que é o ano em que foi decretada a privatização da EFASEC, é o ano da pandemia. Não sei se recordam, a economia mundial paralisou 2020, 2021 e, portanto, é muito difícil fazer a privatização de uma empresa quando nós temos o colapso da economia mundial. E, Sr. Deputado Paulo Oliveira, com todo o respeito que lhe tenho, o que eu aconselhava aqui é que nós tenhamos realmente sentido de Estado, como o Sr. Deputado invocou. Nós chegamos... Nós conseguimos aqui uma solução, abrimos um processo que foi muito competitivo, foi muito aberto, teve 10 propostas no início, teve 5 no meio e teve 4 que apresentaram propostas finais vinculativas. Essas propostas finais vinculativas foram submetidas aos 6 critérios que estão na resolução do Conselho de Ministros de 21 de novembro de 2022. E entre essas soluções está a credibilidade e a sustentabilidade financeira da empresa proponente. A Mutares responde a esse critério. O segundo tem a capacidade que a empresa tem de apresentar um projeto de qualidade e de sustentabilidade para a EFASEC. A Mutares apresentou um projeto que é de qualidade e de sustentabilidade. E porquê? Porque ela definiu uma estratégia, estudou muito bem a EFASEC, tem um desenvolvimento dos mercados-alvos, sobretudo a Alemanha e os Estados Unidos, põe à disposição da empresa e do seu ecossistema todas as utilities com que se relaciona. A Mutares tem no seu portfólio 32 empresas, tem um volume de negócios de 5 mil milhões de euros e é referência nas áreas da energia, da mobilidade elétrica, das energias renováveis. O outro elemento fundamental definiu uma estratégia para os negócios de produto. E nós em Portugal pensamos muito pouco, às vezes, em produto. Os transformadores, tudo o que é aparelhagens, equipamentos, a automação, as soluções de mobilidade elétrica. E, portanto, tem uma estratégia condicionada a esses elementos. O terceiro critério foi o reforço da capacidade financeira da EFASEC. E queria recordar aqui aos senhores deputados que nós fazemos parte do espaço europeu. No espaço europeu, as ajudas estatais às empresas estão absolutamente condicionadas. E toda a interação que houve com a DGCOM até hoje é para pormos na EFASEC os 10 milhões de euros que são necessários para a empresa continuar a funcionar. Isso limita muito a capacidade operacional da empresa. E é evidente que durante este processo isso se revelou. Agora, as outras questões que são muito importantes é minimizar os encargos para o Estado. A Mutares fez uma proposta inovadora, é um modelo de investimento que é baseado numa espécie de recuperação escalonada desse investimento.
E nós temos, e eu particularmente, e o Sr. Secretário de Estado das Finanças, partilhamos essa convicção que vamos recuperar grande parte do investimento que o Estado fez, se não a totalidade desse investimento, exatamente pela capacidade que a empresa revela. E o investimento final, os números finais estão dependentes de condições precedentes que têm que ser verificadas. E assumo nesta Assembleia, com toda a humildade, vir partilhar todos os números quando esses números finais estiverem apurados. Estão a decorrer negociações, Sr. Deputado, tudo aquilo, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, que se preocupa muito com o funcionamento das empresas, sabe muito bem que quaisquer números que se revelem no processo desta delicadeza pode contaminar o próprio processo. O processo está encaminhado e está sujeito a 3 condições precedentes: o parecer da União Europeia e da DGCOM, em função do teste de mercado que foi feito, das autoridades da concorrência e do Tribunal de Contas e dos credores. E estas negociações são delicadas. E, senhores deputados, tenham sentido de Estado, assumam isso, nós viremos aqui partilhar. Agora, não ponham em causa este negócio. Não ponham em causa neste negócio, não façam descarrilar o processo e nós cá estaremos para prestar todos e quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Confesso que nada me daria mais prazer que saber que uma empresa que é da minha terra, que tanto me diz, poderia ser objeto de um futuro risonho. E, portanto, tudo o que seja construir cenários de destruição da FASEC não são cenários verdadeiros. Sr. Ministro, eu vou responder ao Sr. Ministro da mesma forma como se dirigiu a mim e dizer o seguinte: nós podemos aceitar os dois que há um compromisso que o Governo assumiu com o povo português e com esta Assembleia de que ia resolver um problema rapidamente. Não resolveu. Eu, de curso esse prazo por 3 anos, trouxe vários problemas. Primeiro problema, injetou na empresa muito mais do que esperava. Segundo, o Estado ficou o dono da empresa, porque tinha a maioria do capital, e não se revelou especialmente competente na gestão da empresa, nomeadamente nos últimos resultados. Eu cheguei-lhe a perguntar isso, quem é que estava lá da administração representada pelo Estado, e, portanto, não cumpriram no prazo, não cumpriram no resultado. E a minha dúvida, e o motivo para nós estarmos zangados, nós, os portugueses, é, depois disto, se ainda há condições precedentes que carecem de sentido de Estado e de alguma espera, o que me pergunto é, para que é que fazem uma conferência de imprensa para anunciar aos portugueses o resultado? Sr. Ministro, teve um debate inteiro e não me deu um número. O que é que eu digo aos trabalhadores da FASEC? O que é que eu digo aos portugueses? Afinal, quando é que para isto? Quanto é que está em jogo? É pouquinho, Sr. Ministro, é pouquinho. Obrigado.